Deus seja sempre louvado. Amém. Boa tarde, meu irmão, minha irmã. Você que tem acompanhado aí a programação da Cristã Apostólica, os nossos cultos, as lives dos cultos. Agora, no último sábado, a live do culto das mulheres. Eu sei que pegou vocês de surpresa aí. E a intenção é mais ou menos essa mesmo. É levar para os irmãos alguma coisa nova, procurar inovar sempre para que a palavra chegue nos nossos corações. O irmão Brunão vai colocar aí para vocês um texto, pelo menos o título do texto, da palavra que está no livro de Juízes, no capítulo 6, no verso 11, né, irmão Brunão? Verso 11. Que fala daquele momento que um anjo encontra-se com Gideão, vocês lembram? Não vou fazer a leitura para vocês, porque não há necessidade. Todo mundo conhece a história. Mas o que essa palavra vem trazer ao nosso coração é um espírito de otimismo, um espírito de coragem, para sermos mais destemidos em tudo que a gente fizer. Gideão estava prostrado, estava, sendo perseguido pelos midianitas e toda a sociedade daquele tempo também. E a única alternativa que eles tinham era fugir. Não tinha como enfrentar. E o que Deus quer falar no nosso coração essa tarde é sobre isso. Às vezes, nós preferimos fugir dos nossos problemas do que enfrentar cada um deles. Um de cada vez, ou todos, na maneira que a vida nos der de enfrentá-los e da maneira que eles vierem. Não é fácil. Nunca foi fácil. E não vai ser. Mas fugir é a última das opções. Sempre foi e sempre será. Nós temos que estar na presença de Deus e pedir ao Senhor que nos dê condições de entender, de ver a força de Deus que habita em nós. De reconhecer o quanto nós somos fortes. O quanto nós temos capacidade de evoluir, de crescer, de ir adiante, de alcançar os nossos objetivos. Esse é o segredo. O nosso adversário conhece mais nós do que nós mesmos. Vocês podem ter certeza disso que eu estou falando para vocês. Tanto ele nos conhece mais do que nós mesmos, que ele vai nas nossas fraquezas, ele vai no nosso ponto fraco, ele vai naquilo que a gente está vulnerável e que a gente está desassistido ou desamparado, desacreditado, desestimulado e todos os Ds que você puder imaginar. Então, o Senhor vem trazer a nós, através dessa palavra, desse conselho, esse bate-papo rápido, para dizer à igreja de Deus que você é mais forte do que você imagina. Você só precisa acreditar nisso. Agora, se você disser, não dá, eu não consigo, eu não posso, não é para mim, todo mundo consegue, menos eu, todo mundo passa nesse concurso, menos eu, todo mundo consegue uma colocação de emprego, menos eu, então já está meio que decidido, concorda? Você já decidiu que você não vai conseguir. Agora, e se você decidir o contrário? Deixa eu contar um segredo para vocês. Crer e não crer dá o mesmo trabalho. É o mesmo empenho. Porque não crer te traz isolação, te traz tristeza, te traz aborrecimento. Crer te traz o benefício do mérito de conseguir, de alcançar as coisas que você almeja. Então a pergunta de Deus para nós hoje é, e aí? Você vai crer ou você não vai crer? Você vai confiar ou vai ficar prostrado, vendo a vida passar e você perdendo os teus sonhos, você deixando as oportunidades passarem diante do seu rosto, nas suas mãos? E como vai ser? Tem um testemunho de um irmão que era pescador, mas não sabia nadar. Olha que coisa engraçada, né? Um pescador que não sabe nadar. Eu sou neto de pescador que não sei nadar, mas não sou pescador. E no mar, eles deixam uma rede chamada rede de espera. Isso é um testemunho vivo, aconteceu lá no litoral onde eu cresci. E ele deixa a rede de espera, ela tem muitos metros, algumas chegam a ter quilômetros de extensão. Ela fica, então no fundo dela tem chumbada e na parte de cima tem boia. Então a rede fica assim. Assim, dá para ver, Bruno? Assim, né? Então o que acontece? Os cardumes de peixe passam e vai enroscando ali. E depois de algum tempo ele vem com o barco, engrena o barquinho, fica assim meio envergado e vai recolhendo aquela rede. Com peixe ou sem peixe tem que recolher a rede. Pega uma linha reta, prende a direção do barco no leme, sei lá, e vai seguindo. No mar tem uma onda que chama marola.
Aquela onda que faz aquele escalombão assim, mas ela só vai quebrar na beira da praia. Chama-se marola. Os caiçaras que estão assistindo aí conhecem bem. Essa marola, nesse dia que ele foi recolher a rede, estava um pouco mais forte. E num desses momentos ele, assim, penso para frente, desequilibrou e caiu no mar. E o barco foi embora engrenado para o lado da Ilhabela. A rede enroscou no pé dele, a chumbada puxava para baixo, que é muito pesada, a boia puxava para cima, ele ia se afogando. Um dos últimos momentos que ele subiu na água, na flor da água de novo, ele falou: Senhor, me ajuda, me cobre com teu sangue, Senhor. E ele sentiu uma mão, um apoio, alguma coisa que pegou nas costas dele e fez ele ficar flutuando na flor da água. E ele viu o barco ir longe. De repente, irmãos, o barco sozinho foi virando, passou a costa de Caraguá inteirinha, veio margeando a praia de novo. Depois de alguns minutos, uns 25 minutos ou mais, o barco veio, passou do lado dele, onde ele estava boiando, ele pulou no barco e Deus salvou a vida dele. O mesmo barquinho, um barco de alumínio de uns 3 metros, 4 metros. Será que o barquinho não está passando aí do teu lado e é só você pular em cima dele? Sabe a tábua de salvação? A história do cavalo selado? O cavalo selado está passando na sua frente. Monta nele e aproveita. Quantas oportunidades Deus já te deu de você sair do embaraço, de você ser uma pessoa melhor, de você ser um pai melhor, ser um pastor melhor, uma ovelha melhor. Irmão Rodrigo, quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes nós podíamos ser pessoas melhores e acabamos de deixar por passar? Mas essa tarde, a palavra vem falar isso para nós. Existe a incapacidade de resolver qualquer problema, seja ele qual for, e existe também a impossibilidade. E existe também a falta de coragem. Então, eu não tenho capacidade para fazer, não tem como resolver. Eu tenho capacidade para fazer, mas é impossível. Ele está longe do meu alcance. Ou eu nenhuma nem outra, mas estou sem coragem, estou sem ânimo, estou sem estímulo, estou sem vontade, para falar a verdade. E aí? Autoconhecimento. O que Deus deu de falar para nós agorinha? Que o nosso adversário nos conhece mais do que nós mesmos. Isso é uma verdade, irmãos. As pessoas, os amigos, os casais, os conhecidos, a gente conhece, eu conheço mais da Dani às vezes do que ela mesma. Ela conhece mais em mim do que eu mesmo. Quer ver uma situação que se eu tiver numa discussão com a irmã Dani, num desentendimento, seja ele qual for, e eu me exceder, ela pode pedir para parar, ela pode implorar, que é coisa rara, porque eu não é porque eu sou bonzinho, não, porque eu não consigo brigar com ela nunca deixou. Mas você quer ver ela fazer parar na hora, ela fala: beleza, irmão Sião, você está certinho. Continua. Irmão, é soco no estômago. Na mesma hora minha cara queima de vergonha. Ela sabe exatamente onde mexer para me fazer parar. E assim são os males na nossa vida. E a pergunta é: você vai potencializar os males ou vai potencializar os bens, as suas qualidades? Deixa eu te falar outra coisa. O diabo não precisa de ajudante, não. Não precisa você se jogar na lama, não. Não precisa você se inferiorizar, não, que já tem um espírito estranho aí que dia e noite ronda, sonda e tenta nos destruir de toda forma. Já tem a sociedade que é opressora. Não é opressora. Já tem a sociedade que é preconceituosa. Imagina, não há preconceito. Há preconceito de todas as formas. É só você assistir nossa live todo dia à noite, que você vai ver a turma da outra igreja sentando o sarrafo na gente. Mas não tem preconceito. Mas também, estamos nem aí para isso. Gideão, a vitória está na tua mão. Só que não tem jeito, você tem que pegar ela, Gideão. Minha irmã, está aí a solução do teu problema, está do teu lado. É só você acreditar. Acredita em você. Dá um voto de confiança para você, para quem você é, para aquilo que você representa na vida das pessoas. O casamento não está legal? Dá um jeito de melhorar. Se você não melhorar, não vai ser mudar de casamento que vai melhorar. Se você não melhorar como pessoa, não vai ser mudar de emprego que vai melhorar. Se você não mudar de pensamento e de fé, não vai ser mudar de igreja que vai resolver. Nem na CCA, nem nenhuma outra CC, nem DD, nem II, nem nada. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, a gente se desdobra
para fazer a palavra chegar até vocês de todas as maneiras possíveis. Uma mensagem de ânimo nessa tarde. Enquanto Deus me der condição de fazer, fugindo do trabalho, nas correrias, junto do Brunão, a gente vem e faz de segunda a sexta para vocês, inicialmente. No final de semana tem muito compromisso na obra. Como nesse próximo final de semana, eu estarei em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Vamos pedir a Deus para dar-nos coragem, um espírito destemido. Foi o que o Senhor cobrou dos seus discípulos quando o barco ia a pique. Lembra quando o Senhor apaziguou a tempestade? Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Com uma certa indignação e uma certa reprovação, de como quem diz, não estou entendendo. Por que vocês estão tão tímidos? Por que vocês estão com tanto medo? Nós sempre estivemos juntos, eu sempre fiz as obras, eu sempre incentivei vocês a crerem, eu sempre incentivei vocês a irem para a presença de Deus. E vocês ainda estão tímidos? Por que vocês não têm fé? É a mesma pergunta dessa tarde. Por quê? O governo, o tempo, as condições, a vida, a morte, a altura, a profundidade. Apóstolo Paulo falou que nenhuma dessas coisas poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tem alguma coisa errada. Levanta, meu irmãozão, minha irmã, sai desse medo, sai dessa aflição, sai dessa preocupação. Senhor, mas eu não tenho condição, mas continuo te perguntando, em algum momento você teve condição? Em algum momento eu tive condição? Eu tenho condição de estar aqui ou é misericórdia purinha de Deus? Evidente que é misericórdia de Deus. Evidente que é o favor de Deus sem merecimento pela minha vida e por amor à vossa alma. Senhor, vem, traz o servo aqui, traz a mim, traz o irmão N, traz outros tantos quantos Deus preparar. Mas no processo da nossa libertação, no processo da nossa evolução, da nossa caminhada para a vitória, é inevitável que nós tenhamos que participar. Não tem jeito. Você vai ter que fazer parte desse processo, vai ter que ter sua digital, vai ter que ter sua marca, vai ter que ter sua participação. Ah, irmão Rodrigo, mas eu estou participando chorando. Eu falei, então, pois é, mas não é assim. É agindo. Sabe aquele tal do esforça-te que eu te ajudarei? É essa pegada aí, essa linha de raciocínio. Que haja em nós essa tarde, em nome do Senhor Jesus, essa fé. Não é presunção. Eu sou bonzão, eu sou melhor. Não. É fé. Fé de acreditar num futuro melhor. Fé para crer em dias melhores. Fé para enxergar o futuro com mais otimismo. Fé para enfrentar os problemas do dia a dia com mais coragem, sendo mais destemido, se lançando mais na presença de Deus. Em nome do Senhor Jesus, lança-te na presença de Deus essa tarde. Segunda-feira é o dia da preguiça. Todo mundo vem do final de semana mais quebrado que arroz de terceira. Um monte de leão para você matar essa semana, ou não. Imagina os empresários, aqueles que trabalham por conta. Se não estão com a corda no pescoço, com a arma na cabeça, com a faca no pescoço. DARF, GPS, folha de pagamento, aluguel, luz, e e despesa, e salário. Meu Deus! E aí? Vamos largar a mão ou vamos tentar? Quer saber? O não é garantido. Se você acreditar no sim, ele se materializará na tua frente. Ele aparecerá na tua frente. Deus cria aonde não tem, mas você não vai achar na Bíblia toda, você não vai achar aí no livro de Juízes, que está aí na tela para vocês, você não vai achar em canto nenhum dizer que Deus criou o pozinho do pirlim-pim-pim, lembra? É só no sítio do Pica-Pau Amarelo. Pega daqui, põe lá, pega de lá, põe lá. A poção mágica dos ursinhos carinhosos, lembra que eles tomavam e viravam um avião? Também é só no desenho. MacGyver, que com chiclete conseguia explodir uma cidade, também é só na televisão. Então, meu irmão, você vai ter que dar uma sacudida, vai ter que dar uma mexida na sua vida. Saia da sua zona de conforto. Pior do que fracassar num projeto é não tentar, porque aí o fracasso é garantido. Tentativa e êxito. Investe, esforça-te, vai para cima dos teus objetivos. E você não viu em nenhum momento o que eu falar de grana, de dinheiro. É muito maior do que isso. É muito mais importante do que isso.
Eu estou falando de sonhos. Porque quando uma pessoa perde os seus sonhos, a igreja não resolve, a família não resolve, a grana não resolve. Se fosse assim, filho de rico não entrava em depressão e nem rico entrava em depressão. Não é só o dinheiro. Esse é o problema. Se eu não posso pegar, se não é tangível, para mim não é real. Isso chama-se incredulidade. Eu não vejo, mas eu acredito. Eu nem sei onde é, mas Deus vai me levar lá. Senhor, eu não sei nem quanto custa, mas eu vou possuir. Deus vai me dar, eu vou me esforçar, Deus vai me abençoar. Em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra, esse conselho, esse carinho desse fraco servo que vocês não devem aguentar mais na minha cara. Mas eu estou aqui, também tentando melhorar. E eu faço isso todos os dias, porque isso também me obriga a continuar tentando os meus objetivos, os meus sonhos. Ainda agora de manhã, nós entramos numa matéria da faculdade que eu falei, Senhor, não sabe brincar, guarda o carrinho. Eu não dou conta de aprender isso não. Deus me defenda, eu não dou conta. E o Senhor me trouxe essa palavra. Eu falei, Deus, assim como tu me animaste, e Deus não falou que vai me revelar as questões da prova, não. Ele só falou, esforça-te, estuda, mete a cara nos livros, compra, não tem dinheiro, compra parcelado, dá seu jeito, vai no Kindle, pega emprestado, imprime em PDF, se vira, Deus vai te ajudar. Eu falei, ok, Senhor, eu creio. Eu nasci banguelo, não falava, não andava, hoje eu tenho até dente, e estou aqui e eu estou no lucro. É isso que você tem que pensar. Porque senão o espírito de inconformidade vai tomar a nossa vida, igreja de Deus. É por isso que essa crentaiada para no caminho. Começar de mim. Ah, irmão, estou sem força de ir na igreja. Mas como que é estar sem força de ir na igreja? Porque para gandaia todo mundo tem força. Para ir para o shopping todo mundo tem força. Para ir para uma festa de casamento tem força. Para falar mal da vida dos outros tem força. A força está aqui, ó, na mente. O poder está aqui. E quando a gente se convence de acordo a convencer, conveniência. Quando a gente se convence, aceita de acordo às nossas conveniências que vem do convencer, aí tudo contribui para que a gente desça no mais absoluto abismo e não saia dele mais. Porque a própria palavra fala que um abismo chama outro abismo. Receba essa palavra, de coração mesmo. Esforça-te. Foi como o Senhor disse a Gideão, tu livrarás esse povo da mão dos medianitas. Mas eu não tenho condição, eu serei a tua condição. E é o que Deus diz a nós essa tarde. Eu não serei, eu sou a tua condição. Consegue aumentar o fundo aí, Bruno, para a gente fazer uma oração? Vamos fazer uma oração a Deus? Lembrando que daqui a pouquinho, às 20 horas, tem Santo Culto. Hoje, segunda, irmão N. Às 20 horas, Santo Culto. Amanhã, às 14 horas, culto ao vivo daqui. Então não tem a palavra da tarde, tem o culto ao vivo. E às 20 horas também. Vamos orar? O irmão perguntou para mim, irmão, você vai orar de pé? Se você quiser, eu posso plantar bananeira. Você quer? Posso tentar. Senhor, quero apresentar nas tuas mãos a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs e a minha também. Se der um espacinho, ponham aí também, Senhor. Nós precisamos tanto de Ti. As coisas têm sido tão difíceis, Senhor. A mente não acompanha essa evolução ou involução da sociedade, da qual nós fazemos parte e também temos culpa nos insucessos e fracassos que a nossa sociedade vem passando. Mas nós queremos entregar o nosso coração nas tuas mãos, a nossa vida, e te pedir, Senhor, que revista-nos do poder do alto, que revista-nos da tua graça, da tua misericórdia, que a tua palavra seja eficaz em nós. Que nós possamos enxergar o mundo com olhares de otimismo, como dissemos, de esperança, de alegria. Que os meus irmãos e irmãs que nesse momento estão assistindo essa live, possam também, Senhor, ser alcançados por Ti. Já é meio da tarde desse dia, num dia comercial já não resta muita coisa a se fazer, mas no mundo espiritual não tem feriado, não tem horário comercial, não tem dia, não tem noite. Qualquer momento é momento de entrar nas recâmaras da misericórdia de Deus, de se relacionar com Deus. E é isso que nós te pedimos. Visita o nosso coração com a tua presença. Aleluia. Vem animar-nos, ó Senhor. Vem fortalecer o nosso espírito, a nossa mente, o nosso coração, para fazermos parte do teu reino em tudo aquilo que o Senhor quer que façamos. Os casais,
as famílias, os jovens, as viúvas, os empregados, os doutores, os desempregados, os catadores de reciclagem, os que estão à margem da sociedade sem um teto, sem alimento, sem roupa, sem calçado. Toma todos nas tuas mãos. Ajuda-nos, ó Senhor. Ajuda-nos a alcançar os nossos sonhos, porque nós não queremos perder a fé por coisa alguma. Queremos crer que o Senhor é Deus na nossa vida. É o que eu te peço, e junto dos meus irmãos aí na live nós te agradecemos, no nome do Senhor Jesus, que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus que abençoe grandemente. Então, 20 horas tem culto daqui a pouco. Dá um like aí no vídeo da live. Se inscreva no nosso canal para a gente alcançar um monte de vidas. No começo da pandemia nós tínhamos 5.000 inscritos. E agora nós estamos com 18.000. E vamos embora. Vamos deixar Deus trabalhar, alcançar vidas. Venham congregar conosco. Amanhã tem culto aqui em Alphaville às 14 horas, tá bom? O culto presencial é super tranquilo. Pode vir tranquilo que tem todo o equipamento de segurança para te receber. E a igreja é mais vazia, você vai congregar com toda a segurança. Ainda vai ver aí a live sendo transmitida aqui, presencialmente. Deus que abençoe grandemente. Brunão, obrigado pela ajuda. Tamo junto. Como a gente sempre falava lá na rádio, vai, meu irmãozinho. E se der medo, vai com medo mesmo. Paz de Deus, saúde.